Saudação, amigos do canal. Mais uma vez estamos aqui para estudar um tema muito importante. Para isso, eu vou convidar para você já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like, compartilhe a mensagem para que possa alcançar muitas pessoas. Queridos, hoje nós temos um tema muito especial. O tema é este que é: será que Deus criou o diabo? O que falhou na criação? O que houve para que no nosso mundo, no nosso planeta Terra, houvesse aquele homem que é chamado de diabo, que nos leva à perdição, que nos seduz a cada dia e que nos leva ao sofrimento? É isso que nós vamos estudar hoje. Será que Deus criou o diabo? Alguns ficam com tantas dúvidas a respeito desse tema. Se Deus ele fez tudo perfeito, então como é que surgiu o pecado? Se Deus ele fez todas as coisas boas, a beleza é boa, a natureza também é boa, então como é que o pecado originou? Querido, isso é o que nós vamos estudar agora. Já, e sem mais delongas, nós vamos entrar no nosso estudo. Deus criou o diabo. Querido, quando nós vamos falar acerca de Deus em relação à criação, no livro de Gênesis já nos dá relato de que tudo o que Deus fez é perfeito e tudo o que Deus fez é bonito, é maravilhoso, e Deus se alegrou com tudo que ele fez. Então, se Deus se alegrou com tudo que ele fez e a Bíblia diz que tudo que Deus fez é perfeito, será que o pecado também é perfeito? Claro que não. A Bíblia diz que o pecado é algo que nos destrói, e a Bíblia diz que Deus ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Mas não que eu possa pecar por livre espontânea vontade, e não porque eu possa pecar conscientemente. Muito cuidado. Então, queridos, quando nós vamos ver acerca do pecado, quem era o diabo? Antigamente no céu, o diabo era um anjo chamado de nome Lúcifer, que significa portador da luz. Era um anjo que assistia diante do trono de Deus. Era um anjo perfeito, era um anjo bonito, era um anjo de muita capacidade, de muita sabedoria. Seus poderes eram diferentes de todos os anjos. Lúcifer era um anjo que estava como o principal de todos os anjos. Ele que comandava todos os anjos e ele assistia diante do trono de Deus. Então, queridos, o que aconteceu para que esse anjo pudesse hoje se transformar em diabo, que é chamado de Satanás, a antiga serpente, o dragão? Querido, o que aconteceu? Vamos para a Bíblia. No livro de Ezequiel 28, no versos 15, nos diz alguma coisa. Diz assim: aqui é a criação, ou seja, assim após que o Lúcifer foi feito. A Bíblia diz o seguinte, no livro de Ezequiel: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Querido, a Bíblia diz, nota bem neste verso, a Bíblia diz que este ser era um ser perfeito, e era um ser criado com toda a perfeição, e não só era um ser criado semelhante a todos os outros seres, mas havia alguma diferença, porque este ser era um ser que foi colocado na posição de general, ou seja, na posição máxima de todos os anjos. Esse ser tinha muita sabedoria, e não só, seus poderes eram diferentes, como eu já havia dito. Então, este ser, o que aconteceu com ele? Aqui a Bíblia diz que este ser era um ser criado perfeito. Então, o que a Bíblia diz quando nós vamos ler no livro de Ezequiel 28, no versos 14: tu eras querubins, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Querido, percebam neste verso, a Bíblia é clara e diz que o anjo que hoje é o anjo caído, que é chamado diabo, a serpente, este anjo era um anjo querubins. O que quer dizer querubins? Quer dizer querubins, ou seja, esses querubins são anjos que assistem em volta do trono de Deus. A Bíblia diz que são anjos que ficam a proteger o trono de Deus, são anjos protetores. Por exemplo, quando vamos no Gênesis, quando Adão e Eva pecou, ou seja, quando Adão e Eva pecaram, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e Deus estabelece dois anjos querubins que ficavam ali para proteger o jardim. Então é o mesmo. O Lúcifer era um anjo protetor, e ele protegia o quê? O trono de Deus, e assistia diante do trono de Deus. Então o que aconteceu é que Lúcifer, ele em seus maus caminhos, ele se corrompeu e ele começou a se transformar em diabo. Então, como que isso aconteceu? Vamos ver como é que surgiu o pecado.
Vamos para o livro de Isaías, para nós podermos entender mais ou menos o que nós estamos a falar. O livro de Isaías, no versos 14. No capítulo 14, vamos para o versos 12. Vamos ver o que a Bíblia aqui quer nos ensinar nessa hora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Querido, percebam aqui, o livro de Isaías, o profeta Isaías, ele diz, ele surpreende, como é que caíste do céu, ó anjo, querubins, ou estrela da manhã, filha da alva. Ele é dito estrela da manhã porque ele era um anjo protetor e ele era um anjo querubins, era um anjo da glória, era um anjo que carregava a luz, era um anjo protetor. Então este anjo, ele tinha um brilho sem igual, ele tinha um brilho diferente de todos, por isso que era chamado querubins, por isso que era chamado, que era chamado de Lúcifer, portador da luz. Então aqui, quando nós vamos ver também o livro de Isaías, no capítulo 14, no verso 13, agora diz assim: tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Querido, perceba dois detalhes neste verso. Primeiro diz, e eu subirei no céu, ao céu, acima das estrelas de Deus. Querido, Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus. E ele diz que eu vou subir acima das estrelas de Deus. Quer dizer, ele queria ter uma capacidade que ultrapassa o nosso Criador. Só que nestas horas, ou seja, nesse acontecimento, nós vamos ver que Lúcifer, ele acabou perdendo. Por quê? Porque a Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. Então Deus não permite que nós tenhamos outro Deus em relação a quê? Deixando ele de fora. Eis a razão que Lúcifer, ele caiu. Então Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus. E não só. Ele diz, eu quero me assentar no monte da congregação. Então, no monte da congregação que a Bíblia diz aqui, quer dizer que ele queria ser adorado. Lúcifer queria ser adorado igualmente como Deus. Então Deus não permitiu isso. Nos 10 mandamentos nós vimos que não terás outro Deus além de mim. Vamos mais? Agora vamos passar para o livro de Isaías 14:14. Diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o que eu estava a repisar, e o verso aqui volta a dizer que Lúcifer, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quem é Altíssimo? Deus. Lúcifer, ele queria ser como Deus. E quando nós vamos ver agora o livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel 28, no verso 17, nós vamos ver as qualidades do Lúcifer, quando ele era um anjo bom e não um anjo mau. E diz assim, o que aconteceu com ele para ele poder cair no pecado, é a questão disso. Ezequiel 28:17 diz, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Queridos, aqui nós estamos a ver que o Lúcifer, ele corrompeu dentro de si, no seu coração. Ele elevou o seu coração. O que quer dizer que a partir da sua sabedoria, a partir do seu conhecimento, a partir da sua formosura, a beleza que Lúcifer tem e as qualidades que ele tinha, ele acabou se corrompendo. Ele viu que eu também posso ser como Deus, porque de todos os anjos, eu e Deus somos somente apenas diferentes. Os outros anjos que não eram superior a Lúcifer. Então o que aconteceu? Lúcifer, ele era superior de todos os anjos que existiam lá no céu. Então Lúcifer, ele queria ser como Deus. Eis a razão que Lúcifer, o seu orgulho, ele o levou a cair na queda. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo bonito, um anjo cheio de sabedoria. Aonde Lúcifer andava, as pedras preciosas saíam onde estava e se uniam no seu caminho. E a Bíblia diz também que quando Lúcifer cantava, se ouvia 7 vozes. Uma coisa impressionante, uma coisa diferente. É uma coisa que a Bíblia descreve diferente de todos os anjos que são mencionados na Bíblia. Então Lúcifer foi um anjo perfeito desde a sua criação até o dia em que se achou iniquidade dentro dele. Então, querido, nós vamos ver que o orgulho do Lúcifer no Ezequiel 28:17, ele levou a pecar. E não só, ele cobiçou
ser como Deus, ele queria ser como Deus, ele queria ser adorado. E Lúcifer, ele sentia ciúmes quando os anjos iam perante a Deus fazer as suas adorações. Então Lúcifer, ele sentia ciúme, ele queria que aqueles anjos adorassem a ele e não a Deus. E a outra coisa é que Lúcifer, ele mentiu para os anjos, ele mentia para os anjos. A mentira de Lúcifer também é a razão que Lúcifer se tornou o anjo mau e ele se transformou em diabo, devido que o orgulho, a cobiça, ciúme e a mentira. Essas coisas são as coisas que levaram Lúcifer a pecar contra Deus e a ser expulso do céu. Então Lúcifer, ele mentia para os anjos. Ele ia diante aos anjos, ele falava que nosso Deus, por exemplo, nosso Deus não é bom. Vocês devem ter outro governador, vocês devem ter outro Deus. Então, para além dele, eu estou aqui. Eu sou um Deus, vou vos dar liberdade, por exemplo. Tantas coisas que Lúcifer falava que não era verdade. E a Bíblia diz que tudo o que ele falava era mentira. E quando nós vamos ver o livro de João 8, 44, nós vamos perceber o que a Bíblia quer nos dizer. João 8, 44. Diz assim: vós tende por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, aqui nós estamos a ver que a mentira faz parte também da queda de Lúcifer. Lúcifer, ele ia perante aos anjos, ele mentia aos anjos. Ele falava coisas que não eram de acordo com aquilo que Deus ordenava. Então Lúcifer, ele foi homicida desde o princípio e ele não se firmou na verdade. Quando a Bíblia diz que ele não se firmou na verdade, quer dizer que ele não aceitou. Ele não aceitou ser submisso a Deus. Ele queria ser como Deus. É a razão que ele é expulso do céu e ele cai por terra. E a outra fase, nós vamos ver como que Satanás, depois do pecado, ele foi expulso do céu. Vamos para o livro de Apocalipse. Nós vamos ver agora o livro de Apocalipse 12, no versos 9. Diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Querido, quando Lúcifer ele mentia, ele ganhava alguns anjos. Quando Lúcifer ele dava suas astúcias, quando ele dava seus enganos, ele ganhava uma parte dos anjos. A Bíblia diz que o Lúcifer ele levou consigo a terça parte dos anjos, que são muitos anjos caídos, que hoje são conhecidos como demônios. Mas, queridos, a coisa mais importante que estamos a ver aqui é que ele não se firmou na verdade. Ele não aceitou a verdade de Deus. E não só estamos a ver aqui que ele caiu com seus anjos. Quais os anjos? Aqueles anjos que ele fazia, que ele entregava suas mentiras. Aqueles anjos que ele dava, basicamente, como posso dizer, um evangelismo de mentira. Então esses anjos acabaram aceitando e acabaram caindo na ideia de Lúcifer de erguer um trono acima das estrelas de Deus. Então esses anjos acabaram caindo com ele por terra. E esses anjos hoje são chamados diabo. Eis a razão, querido, que nós estamos num momento de grande conflito entre o bem e o mal. Eis a razão que hoje você e eu devemos tomar a decisão de aonde nós devemos estar, de que lado nós devemos estar, em que parte nós devemos estar e em que parte nós devemos andar. E não só. Eis a razão em que nós devemos hoje procurar fazer a certa adoração, porque hoje o inimigo não para. Assim como o inimigo ele enganou os anjos lá no céu, ele está a trabalhar duramente também para enganar a nós, seres humanos, para que nós possamos cair no pecado, para que nós possamos ser destruídos com ele. Querido, nós temos o privilégio hoje. Tomemos as nossas decisões de estar ao lado de Deus, de estar ao lado de Cristo, de estar ao lado do nosso Criador. Não devemos deixar que o orgulho tome conta de nós e não devemos deixar que a cobiça, o ciúme e a mentira e a rebeldia tome conta de nós. Nós somos feitos com Deus, fomos feitos para adorar a Deus e somos feitos para a adoração. Então vamos entregar as nossas vidas a Deus, devemos escolher o lado certo a estar. Porque esse anjo, ele foi feito perfeito.
Assim como você também foi feito um ser perfeito. Mas um dia nós podemos parar no inferno se caso nós não seguir as orientações de Deus, se nós não seguir as verdades de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, querido, esse foi mais um tema de hoje. Eu vou pedir para você, se gostou do vídeo, se tens alguma dúvida, se tens algumas questões ou alguma questão em relação ao tema, por favor, deixe nos comentários que eu venho te respondendo a partir de um vídeo. Então eu vou me despedir na promessa de voltar no próximo vídeo. Esqueci uma coisa. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, de modo que a mensagem chegue mais longe e compartilhe a mensagem de Deus. E sendo assim, eu me despido e volto no próximo vídeo, se Deus permitir. Beijo e fique com Deus.